Olá, amigos. Adriana Muratori, áudio 16 da série Inteligência Quântica e Espiritual. E como prometemos no áudio passado, hoje vamos falar sobre as consequências que já fizemos. E o karma passado? E as escolhas que eu já fiz e que estão acontecendo agora? Como que esse karma passado me influencia hoje? O que eu posso fazer com isso? Com as escolhas que já fiz? Bom, basicamente, há 3 coisas que podem ser feitas em relação às escolhas que já foram feitas, em relação ao karma passado. A primeira, é bem simples, é pagar os seus débitos do karma passado. É o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora geralmente a gente faça essa escolha inconscientemente. Mas isso também é uma escolha. E às vezes há muito sofrimento, então, envolvido nesse pagamento dos nossos débitos. Mas a lei de causa e efeito é bem clara e diz que nada do que se deve, do que se fez ao universo fica sem pagamento, tá? Então, existe um perfeito sistema de acerto de contas, digamos assim, no universo e uma constante troca de energia de e para, e não há como burlar isso. É nesse sentido que Jesus dizia que os nossos débitos seriam pagos até o último ceitil. Mas existe uma segunda coisa que nós podemos fazer e que não implica em burlar a lei. Estaremos pagando o karma do mesmo jeito, que é transmutar, ou seja, transformar aquele efeito, aquele karma, numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante, porque nós podemos nos perguntar, quando estamos quitando um débito, o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como que eu posso tornar útil essa experiência, não só para mim, mas para as pessoas que me cercam? Parece pouco, mas ao fazer isso, o que acontece é mágico. Nós enxergamos, quando passamos a ter essa atitude transmutadora e transformadora das experiências, nós enxergamos a semente da oportunidade. E essa semente da oportunidade acaba se atando ao nosso propósito de vida, ao nosso Dharma. E isso vai acabar permitindo transmutar o nosso karma numa outra expressão. Num exemplo prático, nós poderíamos dizer assim, por exemplo, alguém quebrou o pé jogando bola. Então, nós nos perguntaríamos, o que essa experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Talvez, por exemplo, a mensagem seja de que eu preciso diminuir o meu ritmo e ter mais cuidado e atenção com o meu corpo da próxima vez. E se o meu propósito de vida for transmitir aos outros o que eu sei, então eu posso me perguntar como que eu posso tornar essa experiência útil para os meus semelhantes. Talvez eu possa compartilhar o que aprendi falando, escrevendo, ou então simplesmente jogando bola com mais cuidado. Talvez, quem sabe, eu até desenvolva um sapato especial para que ninguém quebre o pé, ou um protetor, sei lá, que evite esse ferimento. Perceberam? É quando nós pagamos o nosso débito, o karma do passado, arcamos com o efeito da ação da nossa escolha, mas estamos convertendo aquela adversidade, aquele pagamento, aquela dificuldade num benefício que acaba trazendo riqueza, satisfação, felicidade. É a transmutação do karma numa experiência positiva. Nesse ângulo, nós não nos livramos realmente da consequência do karma, mas nós conseguimos um episódio ligado a ele que acaba criando um novo karma que é positivo e diferente. E acaba, às vezes, que nós ficamos alegres e felizes mesmo no pagamento daquela dívida. Essa é a segunda maneira.
E nós conhecemos inúmeras pessoas assim, não é mesmo? Nós poderíamos citar aqui tantas pessoas, inclusive deficientes, que dão lições maravilhosas, que são alegres, felizes, que transformam a sua experiência em benefício para os outros e que acabam tendo uma vida repleta, plena, ligada ao propósito de vida, ao Dharma dessas pessoas. Mas existe também uma terceira maneira de lidar. Nós falamos que tínhamos 3 maneiras, então está faltando uma. Existe, então, uma terceira maneira de lidar com o karma, com o efeito daquelas nossas escolhas, com a consequência das nossas escolhas, que é transcender a consequência, transcender o karma. E quando nós falamos de karma, de consequência, nós estamos falando de um modo geral. Não importa se a escolha foi ontem, se a escolha foi na adolescência, foi alguns anos atrás, foi na infância, ou se ultrapassou, inclusive, o limite dessa existência. Mas, então, a terceira maneira é transcender o karma. Como é que funciona isso? Entrar em contato com o seu íntimo, com a sua alma, com o seu eu superior, com o espírito. É como lavar a roupa suja num riacho. Cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas, alguma sujeira. Se você continua mergulhando, a roupa vai ficando cada vez mais limpa, cada vez mais limpa. Então, nós limpamos ou transcendemos os obstáculos do nosso karma, entrando e saindo do nosso eu profundo, do nosso íntimo, da nossa alma, espírito. E como é que se faz isso? Todos nós queremos, né? Meus amigos, isso se faz por meio da prática da meditação. Então, todas as nossas ações, elas geram memória. Todas as nossas escolhas geram memória e têm capacidade, potencial de gerar desejo e ação. Não tem como sair disso, tá? A alma é um feixe de consciência, contém essas sementes de karma, memória, desejo. Só que nós podemos nos transformar em geradores mais conscientes da realidade. E podemos ainda transmutar, ou ainda, o que é melhor ainda, transcender o nosso karma. Então, procure, aprenda, não deixe para depois o aprendizado da meditação. Ela é fundamental para lidar com aquilo que já foi escolhido, com aquilo que já está acontecendo hoje, inclusive. Então, 3 formas: pagar e sofrer. Segunda forma, que é transmutar o sofrimento quando ele passa a ser uma experiência agradável de alegria, que produz alegria para a gente e para os que nos cercam. E terceiro, transcender. E, de uma certa maneira, todos nós estamos com todas essas opções, mas geralmente escolhemos só a primeira. E é por isso que nós costumamos dizer que o sofrimento é questão de escolha, neste sentido. Porque se ficarmos somente na primeira maneira de lidar com a consequência das nossas escolhas, estaremos sempre presos na roda do karma, neste sentido. Então, meditemos. Um abraço a todos, até o nosso próximo áudio.